O Estrelando está começando. Minha entrevistada, Celisa Beranger, vai falar sobre astrologia mundial. Logo depois, Céu Aberto e dicas do Estrelando. Não saiam daí. Minha entrevistada, Celisa Beranger, ela que é arquiteta, astróloga, escritora, diretora do Espaço do Céu no Rio de Janeiro e ex-presidente do SINAGE, do Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro. Ela participa dos congressos aqui no Brasil, já ministra diversos cursos, também participa no exterior. Celisa, ela é do signo de Câncer, tem ascendente em Capricórnio e a lua dela no signo de Escorpião. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, como a gente já fez diversas entrevistas com você, e as entrevistas, geralmente as suas são focadas no momento atual e no momento futuro, e que nós tivemos muita repercussão, na verdade, sobre uma das últimas que você fez foi sobre 2020. As pessoas ficaram assim um pouco impressionadas com a informação que você deu do céu, que nós teremos em 2020, né? Foi a grande mutação que você chamou, assistia as palestras também que você deu aqui no Brasil e fora do Brasil também. Foram muito importantes essas informações. Eu gostaria, assim, desta repercussão, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse tema. Porque já começa no final de 2019, né? Um céu bastante recheado de astros em Capricórnio, não é isso? Isso. E depois, em janeiro, começa a grande conjunção, né, realmente, de Saturno e Plutão. Na verdade, 2020 tem muitos eventos importantes no ano. Sim. Por isso é que a gente já há uns 10 anos vem de olho nele, sabendo que a gente está agora quase que num final de etapa. Eu digo que a gente está descendo ladeira abaixo como índice cíclico, né? E o mundo, né? E o mundo todo, não é isso daí, exatamente. Mas eu digo o mundo todo. Você vai ver que a gente está parece que um fim de etapa, um fim de alguma coisa que deve tomar uma outra postura, a gente diz, a partir de 2020. Não é nem exatamente 2020, mas esse índice cíclico que desce, como ele vem descendo acentuadamente desde 2015, a partir de 2021 ele começa a subir feito uma flecha. Então isso mostra que há uma interseção ali em 2020 que vira a direção, né? Então 2020, que como você disse bem, começa com eclipse, né? Mas a gente tem já uma concentração em Capricórnio. Então nós já estamos com Plutão e Saturno em Capricórnio. Sim. Quer dizer, Plutão desde 2008, Saturno desde 2017. E a turma vai chegando, tipo, o ano que vem chega Júpiter, depois aparece esse eclipse, depois os três se encontram em Capricórnio. Em Capricórnio. Em Capricórnio, exatamente. E os três se encontram ali, aí Marte chega também, quer dizer, você vai ter 4 planetas exteriores em Capricórnio, acentuando os princípios de ordem, organização, responsabilidade, quer dizer, porque a gente vê que o mundo já pede isso, principalmente depois que Saturno entrou em Capricórnio. Então, isso vai ser acentuado. E, além do mais, o encontro de 3 planetas lentos é sempre um marco, digamos, para a humanidade. Como você vê, a gente teve em 89, com Saturno, Urano e Netuno, que acontece uma grande mudança política, acaba a União Soviética, logo depois as Alemanhas se unem, surgem vários países novos, né? Então, depois a gente tem um encontro em 97, 98, de Júpiter com Urano e Netuno, quando dá uma grande arrancada de progresso para a humanidade, principalmente em função da informática, da tecnologia. Quer dizer, então, sempre que 3 planetas se encontram, aquilo marca uma condição que pode ser boa ou não boa, né? Mas que marca a humanidade. E, finalmente, a gente vai ter, nessa época também, uma grande aproximação entre os 5 planetas lentos. Quanto mais esses planetas se aproximam, maior a indicação de uma situação de crise para a humanidade, quer dizer, crise de mutação, quer dizer, crise para mudar. Então, eles chegam a 90 e poucos graus de distância. Quer dizer, como diz o francês André Barbeau, parece que o sistema solar se desequilibra um pouco quando eles caem todos para um lado.
Quer dizer, quando você tem tem 360 graus o zodíaco. Sim. A coisa se concentra em 90 e poucos, é um quarto, eles assim, descentra o centro do sistema, aquilo causa um desequilíbrio, mas é um desequilíbrio com uma motivação para alguma coisa nova. E eu, de astrologia, sempre me fez acreditar que toda mudança acaba sendo boa, Sim. por mais que ela traga um momento difícil. O que só me assusta muitas vezes é quando acontecem esses grandes eventos no céu, tem uma outra linha que começa a abordar sobre término de vida, né? Vai acabar o planeta, ou alguns desastres acontecem, muitas vezes até precedido de desastres, né? Sim, claro que eu digo assim... Os eclipses já são indicativos. Os eclipses já são indicativos, mas eu digo, claro que uma concentração em Capricórnio, ela aponta também para questões da Terra. Sim. Então, de alguma maneira, você pode ter abalos sísmicos, você pode ter tremores, ou você vê desde que Plutão entrou em Capricórnio, como aumentaram os terremotos, as erupções vulcânicas. Claro que você concentra ali, e agora a gente tem uma acentuação de terra, porque vai estar essa turma toda em Capricórnio e Urano em Touro. Entendeu? Nós temos o Plutão em Capricórnio. Exatamente, Saturno em Capricórnio, vai estar Júpiter, Marte vai estar e Urano está em Touro. Urano está em Touro. Então você tem realmente uma concentração em terra. Mas eu digo o seguinte, quer dizer, o interessante é você ter essa concentração em terra, que a gente vem vivendo uma chamada etapa de terra do ciclo Júpiter-Saturno desde 1842, e isso vai mudar no final de 2020. Então, essa etapa terra vai ser encerrada para começar uma etapa ar. Você tinha falado isso numa outra entrevista. Exatamente. E você apontou como algo muito positivo até. Mas claro que sim, eu digo assim, é uma coisa de terminar uma fase materialista, política de conquista, onde os governos, um quer conquistar o outro, e o Aquário, principalmente se o ar é um elemento ligado a relações, a intelecto, ele não é materialista. E Aquário, principalmente, é um princípio de cooperação coletiva, de prestar atenção na humanidade, de fazer parte da humanidade. E Júpiter e Saturno são dois planetas sociais. A gente sabe que para viver bem socialmente, a gente precisa dos dois. Precisa de regras, né? Regras para crescer. Participar melhor, mas dentro de um contexto existente, não é de qualquer maneira. Então, eu acho que, na verdade, porque quando começou esse ciclo anterior de ar, isso 6 séculos atrás, no século XIV, que começou com uma conjunção em Gêmeos, mas depois foi uma conjunção em Aquário, foi quando o humano começou a ser valorizado. Antes, os homens eram olhados como pecadores que precisavam ser perdoados. E a partir daí, desse começo de ciclo em ar, começa direitos humanos, a importância do humano, o que o humano pode contribuir para melhorar o contexto. Então, isso foi considerado uma ponte entre Idade Média e Renascença. Fantástico, Celisa. A astrologia, ela pontua tempos. Sim, né? Sem dúvida. Séculos, o que ela faz melhor, é pontuar tempos. Melhor. Eu preciso chamar o segundo bloco aqui, os comerciais. A gente volta já já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá, você sabe que dentro do condomínio a Assembleia Geral ela é onde se decidem os assuntos. Isso nós já falamos em outras oportunidades. Porém, na legislação há 2 tipos de Assembleia. A Assembleia Ordinária, que deve ser feita pelo menos uma vez ao ano e que tem temas obrigatórios. E também a Assembleia Extraordinária, onde, quando os assuntos são muito relevantes,
o síndico ou os condôminos convocam para debater esses temas. Na Assembleia Ordinária, o que é obrigatório? Prestação de contas e a previsão orçamentária. Eventualmente, eleição de síndico e, eventualmente, atualização ou criação do regulamento interno. Nesses casos, o que acontece é que o quórum é menor do que normalmente se fala de quórum especial. Procure nosso site sicom.org.br para mais informações. Até a próxima! Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco, minha entrevistada Celisa Béranger. Estamos falando de astrologia mundial, a arte da Celisa em estudar a astrologia mundial. É realmente de tirar o chapéu para você. Celisa, a gente estava falando no bloco anterior sobre esse alinhamento de astros no signo de Capricórnio. Mas assim, te perguntar uma coisa, o signo de Capricórnio em si está sofrendo uma grande pressão, o Capricórnio, o signo em si, e os cardinais, Áries, Câncer e Libra, que vão sofrer essas pressões, né? No aspecto pessoal, né, isto é uma indicação de grandes reviravoltas na vida, né? Sim, mas eu digo a você, para mim, são reviravoltas visando a colocação de uma certa delimitação, de uma certa ordem. E eu acho uma grande vantagem no sentido do Capricórnio, com a presença de Saturno lá dentro, que é o seu regente, né? Então, desde que Saturno entrou em Capricórnio, ele enfatizou muito esses princípios de Capricórnio. Eu acho que uma chamada de atenção para o esforço, para a disciplina, mas com uma grande vantagem da recompensa pelo merecimento. Isso eu acho, das pessoas se darem conta de que o esforço vale a pena, de que a ordem vale a pena. Bárbara. A Urano em Touro, nós tivemos a entrada dele no dia 15 de maio. Isso. Ele vai até um certo tempo em Touro, ele retrograda, volta para o signo de Áries. Sim. E em 2019 ele adentra Touro e não volta mais. E aí ele vai ficar realmente os 7 anos lá percorrendo Touro. Olha, além de Urano em Touro, várias coisas. Eu acho que uma coisa interessante que eu vi de Urano em Touro, que eu acho que é mudança na maneira de comer, valorizar o que se come. Eu vi uma coisa muito interessante, típica de Urano em Touro. Um fazendeiro em São Paulo, no interior de São Paulo, o cara é até francês, que ele pegou o terreno dele, ele loteou e alugou para as pessoas que pagam mensalmente e recebem a produção. Então a pessoa diz o que ela quer que plante, o que ela quer comer. Nossa, fantástico. Fantástico. Na verdade, e digamos assim, uns que querem que crie galinha, cria galinha ali, recebe 4, 5 ovos por semana. Então, eu acho que essa coisa de valorizar o que é natural, o que é da terra, sem agrotóxico. Aí eu falei, pô, esse cara é gênio, é um precursor da história de Urano em Touro. E criatividade também. Uma criatividade que o cara usou, eu digo assim... Ajuda o outro. Não foi nem a tecnologia, foi só para ele divulgar isso na internet, entendeu? E distribuir o terreno dele, garantindo para ele uma venda de produção. E veja bem, tem uma tecnologia na história. O terreno está todo cheio de câmeras, as pessoas podem olhar o que está acontecendo. Em casa ela pode monitorar. De casa elas podem monitorar. Eu falei, olha, isso é fantástico para Urano em Touro. Porque agora está havendo uma procura maior para comida vegana, né? Pela alimentação. Exatamente, quer dizer, mas eu digo isso é a preocupação com o que comer. Você não comer qualquer coisa.
Não aceitar qualquer coisa. Não né? aceitar Pacote, qualquer coisa, embalagem, entendeu? Pacote, embalagem, você ter atenção. É claro que o que acontece? Essas coisas que são orgânicas ainda são muito caras. Sim. Mas aumentando a produção, Elas isso valem a vai pena. diminuir. Até porque, é bom explicar por que a gente está falando da alimentação, por causa do touro, né? Sim, que o touro vai reger no corpo humano a parte da boca. A boca da alimentação. Né? é isso. Da alimentação. E a Lua está exaltada em Touro exatamente porque ela é um planeta que fala de nutrição. Nutrição. E em Touro ela vai dar uma segurança, uma estabilidade àquela nutrição. Tanto que você vê que as pessoas de Touro gostam de comer bem. Gosta muito. Ascendente, Sol, Lua em Touro valoriza muito a comida. Uma questão, interfere também na parte do touro, que é a segurança, que está associada à segurança material, não é? O touro tem essa regência financeira, né? Sim. A produção. Então, a posição de Urano em touro, você até tinha citado num programa anterior sobre essa questão da mudança da moeda. Sim, muda. Somente Eu acho que vai até acabar a moeda, papel, na o verdade. papel acaba. Papel, né? exatamente. Quer dizer, já existe uma coisa que já está acontecendo também, porque tem aquela coisa que a gente sabe que a astrologia, não é dizer assim, a partir do dia 15 de maio, isso começa. Não, aquilo já vem começando antes, porque já se sabe que Urano vai estar em Touro. Então você vê uma tendência hoje, tem um amigo meu que é da Venezuela e está lá agora, está dizendo, não tem dinheiro papel. Tudo é movimentado por transferência de internet. Então, essa coisa de mudança de banco, de diminuir muito as agências físicas e aumentar muito bancos que nem têm nenhuma agência física, que são apenas virtuais. Então, dinheiro não passa na mão de ninguém. Ninguém vê o dinheiro. Você tem o dinheiro na conta, você passa para outro dinheiro, e o outro passa para outro. Com essa terra toda associada, não temos um controle também por trás de tudo isso? Não, eu acho que o controle, na verdade, está muito ligado a Saturno e Plutão em Capricórnio. Capricórnio, né? Porque os dois é que são do controle. É. Urano não quer controle. Justamente, Urano é contra Urano é contra controle. Então, a única coisa que eu digo de Urano em Touro é que ele é um pouco mais teimoso, muito mais arraigado. Mas tem uma vantagem de Urano em Touro. As ideias têm uma visão prática. Porque Urano, a princípio, ele valoriza a ideia pela ideia. Se aquilo ali vai dar certo no mundo real ou não, não importa. Mas em Touro importa. Que aquela ideia possa ser concretizada. Então, isso é uma grande vantagem. Mas eu acho que a questão do controle é muito Saturno e Plutão em Capricórnio. Há uma tendência para um aumento de controle, quer dizer, dos governos, principalmente, nos controlar. Eu até coloquei no aspecto material. Por exemplo, não havendo papel, tudo é feito através da internet, tudo é feito da tecnologia. E tudo tem como você registrar, né? E chegar onde você quer, de onde saiu, para quem foi com pago. certeza, né? está tudo marcado ali. O que eu digo é assim, você não manuseia aquilo, mas está tudo registrado. Mas eles sempre dão um jeito, né? Não tenha dúvida. Sempre dão um jeito. Não tenha Netuno dúvida. em peixes. Olha, Netuno em Que vai até peixes... 2026, 2026, né? Eu digo assim, para mim o Netuno em peixes é o que no momento nos dá o algo mais. O alento. Eu digo, esse trígono que está presente ainda no céu, de Júpiter com Netuno, né? Que você vê que nós tivemos aquela coisa maravilhosa da salvação daqueles garotos. Foi, Júpiter, aquilo Escorpião, foi Netuno e Peixes. puro Júpiter e Netuno, milagre. Milagre. Então, para mim, é essa coisa de você acreditar que tem algo mais. Porque, para mim, o Netuno em peixes diz que tudo está interconectado. Celisa, você acredita que tem algo mais? De que forma? Eu acredito que existe... Eu falei que eu ia sair da pauta com você. Sim, eu acredito que tem algo maior. Quer dizer, para as pessoas que têm uma religião, para as pessoas que têm uma fé, seja ela qual for, o Netuno encaminha para isso, porque ele aumenta esse sentido da religiosidade. Você vê o seguinte, como vem sendo valorizado de que a religião cura, a fé cura. Verdade. E a tendência é isso aumentar cada vez mais. Então, isso é o Netuno em peixe.
E eu acho que para as pessoas que não têm uma fé específica, que não têm uma religiosidade, aí eu digo, dê o nome que quiser, e tem algo maior. Esse algo maior é o céu. Nós estamos dentro do cosmos. Participamos dele. Foi assim que a astrologia começou, para o homem tentar entender qual era a sua participação dentro dele. Então, se não tiver esse algo mais... Essa qualidade positiva de Netuno é bem diferente da característica negativa de Netuno. Com certeza. Né? Que você vive no caos da sua vida, não sabe por que começou, não sabe por que terminou, Você e por que fica você vivenciou perdido ali. E não tem nenhum significado. Isso é verdade. Aí ele é muito perigoso. Muito. Eu acho um dos astros um dos mais eu perigosos. Acho o mais perigoso. Então todo mundo tem medo de Plutão, todo mundo diz, não, eu tenho medo de Netuno. Porque ele, quando se infiltra e espalha, você não sabe nem como, nem para onde, aquilo pode tomar um vulto. Está tudo invisível, mas está tudo indo ali. Você diz, o que você acha da questão karma em tudo isso? Olha, eu não lido com essa questão. Entendeu? Eu acho que a astrologia ela tem o sentido de possibilitar que o homem viva melhor a sua vida. Então, eu acho sempre uma coisa do momento presente e da perspectiva futura muito importante. Então, eu digo, eu sou muito ocidental nesse sentido. Ok, Celisa, quero te agradecer muitíssimo a presença. Ficaria falando mais vezes com você aqui sobre diversas outras perguntas que eu tenho aqui. Nós estamos gravando aqui na Gaia, na Escola de Astrologia em São Paulo, onde a Celisa ministra uma palestra sobre a Roda da Fortuna, que vai ser o tema da nossa próxima entrevista também aqui. E quero agradecer ao Robson Papaléu, a toda a equipe, a Luísa também, que já deu entrevista aqui, está presente. E agradecer você que veio do Rio de Janeiro. Toda vez que você vem a São Paulo, eu marco uma entrevista, você está sempre disposta a É uma alegria e um prazer poder participar com obrigado, você. Viu? Obrigada. Uma ótima semana a todos vocês. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.